Olá, pessoas encantadas! Sejam mais uma vez bem-vindas ao canal Universo Mágico. Hoje nós vamos falar sobre o domingo, o dia do sol, o dia do Senhor. E isso já causou muita briga e muita controvérsia nos primórdios do cristianismo. Se você quer saber mais, fique comigo, é depois da vinheta. Hoje nós vamos falar sobre o Sol, o astro-rei. Diz que no princípio dos tempos Deus disse que a luz se faça e a luz se fez. Obviamente, nesse contexto, estamos falando da criação do fogo, o princípio do fogo, que corresponde no plano físico ao nosso Sol. O Sol é o princípio da criação, é o começo de tudo, por isso ele é chamado de o Pai de todos, o Pai de todos os deuses. Na antiguidade, ele foi chamado de Hélios, Baldur, Ra, Apolo e muitos outros nomes. O Sol é o símbolo perfeito da vida, da criação, da luz, de tudo que é bom e incorruptível. Na antiga Roma, eles convocavam o deus Hélios nos julgamentos para testemunhar a verdade. Por isso ele é chamado de o olho que tudo vê. O único Deus que está no céu, inclusive no cristianismo. Enquanto os pagãos veneravam o Sol como o maior de todos os deuses, o cristianismo faz a mesma coisa. Por isso que Jesus ensinou a oração Pai Nosso que estás no céu. Ele se referia, obviamente, ao Sol. Quem entra no Vaticano, quem entra numa igreja católica, depara-se de cara com um Sol acima do altar ou em cima do próprio altar, porque ele simboliza a luz, a sabedoria, a verdade e o único Deus que está no céu. Enquanto nós, pagãos, consideramos vários deuses, o cristianismo, para aumentar então esse poder de Deus, ele tratou de transformar os deuses menores em santos. Todavia, os cultos cristãos são idênticos aos cultos pagãos, ditos de formas diferentes, Por exemplo, no paganismo diz que o Deus engravida a deusa e morre e depois renasce como seu filho. E no cristianismo não é diferente, apenas se diz de uma forma diferente, que o Espírito Santo desceu sobre Maria e então nasceu a criança da promessa. E por que dizem isso? Porque antigamente, os antigos pagãos já esperavam uma criança da promessa, desde o Antigo Egito. Quem seria essa criança da promessa, esse Messias que viria para salvar o mundo, então? Seria o Filho dos Deuses, que daria início ao novo eon de tempo, uma nova era, onde já haveria mais justiça e igualdade entre homens e mulheres. Primeira era que a gente conhece na história da magia, na história da humanidade, a era matriarca, onde se acreditava que as mulheres eram as deusas, que as mulheres comandavam a família e que as mulheres eram detentoras de todo o poder e de toda a sabedoria porque elas davam a luz. Eles não sabiam que as mulheres engravidavam dos homens, acreditavam que elas eram fecundadas pela lua. Depois, com o passar do tempo, perceberam que o homem então seria o grande fecundador. Então passou a cultuar-se os deuses fálicos, os grandes fecundadores, doadores da vida, da prosperidade, protetor dos campos, das pastagens, das plantações, das florestas. E o matriarcado então ficou de lado e caiu para segundo plano. Só que isso estava em completo desequilíbrio. Esperava-se que viesse o filho da promessa, a criança que traria a igualdade e a justiça para todos aqui na terra. E essa criança, então, foi Jesus. Nos primórdios do cristianismo, o Império Romano estava em declínio. Todavia, eles notaram que no Oriente uma crença estava em pleno crescimento e era justamente o cristianismo. Naquela época havia muitas divergências entre cultos em Roma e dependendo muito do imperador, um fazia culto a um deus, outro fazia culto a outro deus, apesar que todos eles eram cultos solares. E o último culto que predominou em Roma foi o culto do Sol Invictus, que é o culto do deus Hélios. E na Pérsia esse deus Hélios é chamado de Mitra. Também é um culto conhecido como mitraísmo, que significa o amigo ou o sol. Aconteceu que naquela época, com a queda do Império Romano e grandes guerras e os povos em desordem, discutindo por causa de seus deuses, um acreditava num deus, outro acreditava no outro deus, e eles não conseguiam controlar o império
e estava cada vez empobrecendo e caindo, eles viram no cristianismo uma grande chance de unificar todos os pagãos. Então instituiu-se o cristianismo como religião oficial de Roma. Todavia, o imperador Constantino só se converteu ao culto cristão no seu leito de morte. Acredita-se que o converteram depois de morto. Também não tinha no que ser convertido, porque o culto era o próprio culto do Sol Invictus, apenas com outros nomes. A grande confusão se deu após o Concílio de Nicéia, porque os cristãos primitivos consideravam que sábado era o dia do Senhor, mas Constantino não aceitou. Ele disse que domingo era o dia do Senhor e instituiu esse dia sendo o dia do Senhor. E todos aqueles que foram contra Constantino simplesmente morreram. Este também é o motivo pelo qual os adventistas não trabalham aos sábados. O que eu acho também errôneo, porque no Novo Testamento o próprio Jesus diz que o pai dele trabalha no sábado e ele também. Então, ao meu ponto de vista, pede qualquer justificativa de guardar o sábado, a menos que essa passagem não seja verdadeira, pois nem todas as passagens da Bíblia são verdadeiras. Alguns são contos persas que foram modificados. Existe muita história ali na Bíblia que não é verdadeira, que foi colocada ali até por escritores, historiadores, tradutores. A primeira versão da Bíblia foi escrita em aramaico e traduzida para o hebraico e, por fim, foi para a Septuagésima em latim. Acontece que o idioma aramaico é bem complexo e para cada palavra existem 11 traduções diferentes. O Antigo Testamento, por exemplo, demorou mais de 1000 anos para ser escrito. Ele começou na era dos babilônios e depois foi até a Terra Prometida. E ali em Canaã viviam muitos povos de muitas religiões diferentes. Todos eles contribuíram para esses escritos e é por isso que existe tanta controvérsia na Bíblia. Todavia, não foi sobre isso que eu vim falar aqui hoje. Apenas agreguei esse conhecimento aqui na introdução do nosso vídeo a fim de enriquecer mais, de trazer mais conteúdo para o canal. Hoje nós vamos falar da energia do domingo, dos seus simbolismos, das suas pedras, metais, plantas e tudo que a gente pode fazer para atrair essa energia magnífica solar. O Sol rege o signo de Leão, que representa a dignidade, a honra e a justiça. A pedra do domingo é o âmbar. O metal é o ouro. As cores são o amarelo, dourado, laranja, cores solares, cores quentes que lembram o Sol. E as ervas são aquelas que nós chamamos de ervas finas. Você sabe por que uma erva é chamada de erva fina? É porque geralmente essas ervas florescem o ano todo, inclusive no inverno. E elas podem ser usadas na medicina como remédios, como temperos, como perfumes, como incensos. Elas têm muitos usos e por isso são consideradas ervas finas. Podemos citar como ervas solares o louro, o alecrim, a canela, a arruda, o manjericão, entre outras. Domingo é o dia de fazer magia para a prosperidade, para a fertilidade, então você vai fazer uso dessas ervas e dos incensos com estes perfumes e vai usar a pedra âmbar. Se você vai enfeitar o seu altar com flores, então flores bem-vindas são o girassol, a 11 horas, as sempre vivas, que são flores solares. Também pode fazer uso de flores amarelas na falta dessas outras flores. Os animais que representam o sol são o leão e a águia. O perfume do dia é o perfume de rosas, e se for para homens, de cravo branco. O incenso ideal para atrair prosperidade é canela, alecrim e louro. O arcanjo que rege o domingo é o nosso amado São Miguel Arcanjo, o arcanjo Micael. E o salmo é o Salmo 11, para acabar com toda negatividade, com toda perseguição e encontrar a paz. O arcanjo Miguel, ele representa o raio azul. Então você deve mentalizar essa chama azul quando acende sua vela e chamar por ele com bastante fé, que com certeza ele virá para limpar a sua casa, o seu corpo, a sua alma, afastando todo o mal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem e até a próxima.